Pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui para a gente dar início nessas atividades, tá certo? Vamos começar com a nossa oração de sempre, né? Com a musiquinha, tá certo? E hoje nós vamos fazer uma pequena brincadeira antes de iniciar, tá bom? Então vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, vamos agora fazer uma musiquinha, tá certo? Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. No circo tem palhaço, tem todo dia. No circo tem palhaço, tem todo dia. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. No circo tem palhaço, tem todo dia. No circo tem palhaço, tem todo dia. De abacaxi não faz xixi. E a sua vovó, nosso circo é o maior. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. No circo tem palhaço, tem todo dia. No circo tem palhaço, tem todo dia. Pronto. Cantei essa música breve, tá certo? E eu vou dar uma sugestão de brincadeira que vocês possam fazer em casa, tá bom? Vocês podem pedir ajuda do papai, da mamãe ou da vovó, quem estiver com vocês, tá certo? Que será adivinhar objetos, ok? Vocês podem pedir para eles vendar os olhos de vocês e selecionar alguns objetos que tenha na casa e arrumá-los de uma forma que você possa manusear e tentar adivinhar quais são esses objetos, tá certo? Eu vou vendar os meus olhos e alguém vai colocar alguns objetos aqui, tá certo? Eu não vi quais são os objetos e vou tentar acertar quais seriam esses objetos, tá certo? Então vamos lá. Eu vou vendar os meus olhos. Quando a pessoa arrumar os objetos, aí eu vou começar a manusear. Pronto. Já coloquei a minha venda. Vocês podem pegar algum pano, alguma coisa que possa fazer de venda, tá certo? Essa aqui é uma tiara. Pronto? Posso começar? Pode. Pronto. Agora eu vou começar. Peguei esse objeto aqui. Esse objeto tá parecendo uma fita adesiva. Uma fita adesiva. Depois eu olho se eu acertei, tá certo? Vou deixar ele aqui do lado. Próximo objeto. Esse daqui é um borrifador, né? Eu acho que todo mundo tá usando isso em casa, né? Um borrifador. Próximo. Olha, esse é pesado. Esse tá parecendo um alicate. Esse tá parecendo um alicate. Depois eu olho todos os objetos. Esse daqui parece ser uma caixinha. Esse deve ser uma caixinha. Tem mais algum? Esse é um controle de videogame. Eu acho que já acabou os objetos. Pronto, já acabaram os objetos. Agora vamos lá, eu vou tentar ver quais objetos eu acertei, tá certo? Então vamos lá. A fita adesiva, né? Eu acertei a fita adesiva, o borrifador, acertei o alicate. Aqui eu falei uma caixinha, não falei o porta-óculos, né? E o controle. Então, eu consegui acertar 4 objetos, né? Então, vocês também podem acertar e pode fazer essa brincadeira. Até em casa, se você morar com um primo, né?
ou com alguém da sua idade, você pode fazer essa brincadeira, tá certo? Escolher objetos que o outro não veja, tá bom? Agora, vou tirar esses objetos daqui e a gente vai para a nossa atividade, tá certo? A nossa atividade de história, hoje, vai ser a explicação, ou seja, uma revisão de 2 assuntos que a gente já estudou. Aos poucos agora, nós vamos fazer a revisão do que a gente já estudou, tá certo? E vocês vão responder a atividade que vai estar na plataforma como formulário. Essa atividade vocês vão responder lá mesmo na plataforma. E eu vou poder corrigir essa atividade já na plataforma, tá certo? Então vamos lá. Primeiro tem o Brasil Rural. Foi o primeiro assunto que vocês estudaram. Nesse o Brasil Rural, está dizendo que o nosso país ele é formado por áreas urbanas e áreas rural, né? Na área rural, se caracteriza pelo plantio, né? Pelo cultivo agrícola, pela criação de animais, né? E pela pouca quantidade de casas ou de pessoas nessa área, né? Como diz aqui na página 240, a vida rural no Brasil, né? Nessa vida rural no Brasil, está falando sobre os municípios brasileiros, né? Os municípios brasileiros são formados uma parte por espaços rurais, outra parte por espaços urbanos, né? E a gente já sabe, características do espaço rural. Prevalece o plantio, a criação de animais, casas muito poucas, mais afastadas umas das outras, né? Já nas áreas urbanas é o contrário, prevalece as construções, aglomeração de pessoas, o comércio, né? Nas cidades, as atividades de indústria, comércio, prestação de serviços, né? Que são características do espaço urbano, tá certo? E as atividades agrícolas, elas sempre teve importância para a história do Brasil. Até porque, no início da colonização, né? A primeira atividade econômica do nosso país foi justamente o plantio, né? Da cana-de-açúcar. Plantio da cana-de-açúcar para que fosse... primeiro começou com a extração do pau-brasil. Extração do pau-brasil para a extração da tinta vermelha nele, que servia para tingir tecidos. Depois do pau-brasil, anos depois, a sua segunda atividade foi o plantio de cana-de-açúcar, né? Para a exportação do açúcar para a Europa, que naquela época o açúcar era considerado ouro branco, né? Porque valia muito dinheiro fora daqui. Então, a nossa primeira atividade foi o pau-brasil, né? A extração do pau-brasil para poder coletar tanto a madeira como a tinta vermelha que podia ser extraída do seu caule, tá certo? E a agropecuária é a atividade que se desenvolve em relação a plantio e criação de animais. O plantio e criação de animais quer dizer que é chamado de agropecuária. Essas duas atividades estão incluídas na agropecuária, né? A agricultura fala-se só do plantio. A agropecuária é quando se desenvolve o plantio e a criação de animais, tá certo? Também nós tivemos aqui no Brasil a ocupação das terras. A ocupação das terras aqui no Brasil. Essa ocupação das terras se deu a partir do momento que os portugueses desembarcaram aqui no Brasil em 1500, né? Desembarcaram, nessa época já havia aqui entre 2 e 4 milhões de indígenas, né? Assim que eles vieram para cá. Esses indígenas já estavam acostumados com a sua terra, com a sua cultura, né? Aí deu-se início à exploração do pau-brasil. Quando deu início à exploração do pau-brasil, também deu início a mão de obra escrava indígena. Nessa época, ainda não era a mão escrava negra, né? Da África, não. Só começou a pegar a mão de obra escrava da África quando começou o plantio da cana-de-açúcar. Porque aí eles viram que iam precisar de mais mão de obra. E os índios que aqui se encontravam, muitos já não estavam mais querendo ser escravos, né? Muitos fugiram,
outros acabaram morrendo, lutando, e outros morreram defendendo suas terras, né? Porque não queria que fossem tomadas pelos portugueses. Então, na época da extração do pau-brasil, a mão de obra era indígena, os índios que eram usados para cortar a madeira e transportá-la para as embarcações, tá certo? Para onde elas seriam levadas. E nessa época, a expedição que veio aqui para o Brasil foi a expedição de Pedro Álvares Cabral. Ele foi quem liderou essa primeira expedição quando desembarcou aqui no nosso litoral em 1500, tá certo? Então, sobre essa mão de obra indígena também, eles não recebiam nada em troca, não recebiam salário. Simplesmente, eles às vezes faziam uma troca, né? Por exemplo, eles recebiam coisas que eles não tinham no seu dia a dia. Por exemplo, um presente, assim, alguma coisa, uma faca, um metal, alguma coisa que os portugueses trouxessem ou tivessem ali na hora e que desse para eles, que eles não tinham costume de ter aqui, tá certo? Então, com essa expansão dessa ocupação portuguesa, eles passaram a ser escravizados, como eu já disse a vocês, trabalhavam sem receber, né? Mas também eles lutaram contra essa exploração, né? Do trabalho deles. E muitos deles, por exemplo, ajudou a fugir para regiões do interior da colônia. Ou seja, como eles conheciam o território, muitos fugiram para o interior, né, do Brasil, onde eles não conseguiram encontrá-los. Mas já outros não fugiram, continuaram sendo escravos e outros acabaram morrendo. Tá certo? Também falamos agora sobre transformando as paisagens, né? Essa transformação da paisagem se deu devido ao que foi começado a plantar, né? As coisas que foram, por exemplo, veio a exploração do pau-brasil, mas também os colonizadores, né, começaram a devastar para fazer plantios. E com essa exploração, o que mais foi devastado no nosso território foi a Mata Atlântica, que é um tipo de vegetação brasileira, tá certo? Então, com a exploração do pau-brasil, essa Mata Atlântica foi a que mais sofreu com esses danos, né? Sem dizer que o Brasil passou a ser dividido em lotes. Nessa época, o rei de Portugal, como não queria perder a terra que acabou de encontrar, né? Segundo ele, que encontrou o Brasil, mas aqui já viviam seus habitantes, que eram os índios. Então, para que os índios não tomassem posse novamente das terras, ele resolveu dividir o Brasil em lotes de terras. Então, dividiu o Brasil em 15 lotes. Esses lotes, ele presenteou alguns comerciantes e nobres portugueses, né? Os nobres portugueses eram aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Então, ele deu cada lote de terra, dividiu da forma dele e doou esses lotes de terra para essas pessoas. Sendo que essas pessoas teriam que vir morar no Brasil, né? E cultivar a terra, né? Tomar conta da terra para que ela não fosse de volta para os índios. E esses lotes de terra, esses 15 lotes de terras, receberam os nomes de capitanias hereditárias. O nome hereditárias quer dizer é algo que passa de pai para filho. Ou seja, o dono desse lote, quando morresse, não perderia. Esse lote ficaria para o seu filho, né? Alguém da sua família. Por isso recebia o nome de capitanias hereditárias, tá certo? É tanto que, quando fala muito em colonização, foi o processo de ocupação do território brasileiro, como vocês veem aqui. Aqui tem um mapa do Brasil, né? Mostrando o que sobrou da Mata Atlântica com a devastação devido à época da exploração do pau-brasil, tá certo? Bom, vocês vão fazer atividade na plataforma sobre isso que a gente acabou de falar agora. Capitanias hereditárias, transformando a paisagem a partir da exploração do pau-brasil e depois que vieram outras culturas também, algumas foram devastadas para plantar outras, né? Falamos da ocupação das terras, como a gente falou, pelos portugueses, e que na época a mão de obra era a mão de obra indígena. A mão de obra escrava só deu início depois do plantio da cana-de-açúcar, mas enquanto era a exploração do pau-brasil, foi usada apenas a mão de obra indígena, né?
e sobre a vida rural no Brasil, ou seja, os espaços urbano e o espaço rural, né? Espaço urbano caracterizado pelos plantios, criação de animais e poucas pessoas e casas afastadas umas das outras. Já no espaço urbano, aglomeração de pessoas, comércio, não há plantio e muitas construções, tá certo? Então, essa explicação, né, que a gente fez agora é revisando esses 3 assuntos que a gente estudou. Então, sobre esses assuntos que a gente falou agora, que a gente relembrou, que a gente revisou, vocês vão responder o formulário da plataforma, tá certo? E esse formulário eu já vou corrigir também na plataforma mesmo, ok? Quando eu for corrigir, caso tenha alguma observação, alguma coisa, eu vou escrever para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e respondam o formulário com atenção. E no formulário de vocês sempre vai ter pedindo o nome completo de vocês, porque aí a tia vai saber quem realmente está usando a plataforma, tá bom? Então, fiquem com Deus, façam as atividades direitinho, tá certo? E até a próxima aula.